Então a gente vai para o nosso sofá para falar com o Rudá Rissi, que é cientista político e vai nos ajudar nessa manhã a entender muitas coisas. Bom dia, Rudá. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer ter você com a gente, né? Você estava ouvindo aí as notícias. Estava. A gente te convidou para falar um pouco sobre a configuração da nova Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais, né, de outras coisas também, porque afinal de contas você deve estar analisando o cenário político no Brasil inteiro e pelo mundo afora, né? Sim, sim. Você é cientista político aqui mesmo em BH? Sim, eu sou aqui de BH. Então, como é que você vê hoje essa nova configuração? Para você, falando de Belo Horizonte, a gente é assistido pelo Brasil inteiro, porque a gente está na parabólica, no satélite, também pela internet. Então é claro que o assunto de Belo Horizonte diz respeito à nossa comunidade local. Mas a gente também quer levar um pouco desse reflexo das novas configurações para pessoas de outras cidades, né? Como o caso lá de Ponta Grossa, a gente acabou de ouvir agora, né? Mas para você, em Belo Horizonte, como é que você vê essa nova configuração? É uma configuração benéfica para a comunidade, para a população, ou a população ainda vai ter que ver muita briga de espada para chegar aos interesses da população a serem atendidos, os interesses serem atendidos? Eu acho que são as duas coisas, Uhum. felizmente ou infelizmente. Por quê? Porque assim, eu acho que nós temos que sempre enaltecer o voto. Uhum. Porque sem isso nós vamos para um campo político muito complicado, né? Uhum. Em que a cidadania, a vida é completamente deixada de lado. Então, assim, é óbvio que toda composição nova num parlamento tem esse sentido de fazer valer a vontade popular pelo voto. Uhum. Eu sei que isso é muito teórico, agora nós vamos para a prática, que é um pouco mais complicado. O que está ocorrendo? Aqui em Belo Horizonte houve uma disputa violentíssima na última semana pela mesa diretora da Câmara. É importante que quem está nos assistindo entenda que a mesa diretora, além de ter uma série de benefícios próprios, é ela que define o que vai ser votado. É ela que define o que vai ser votado em primeiro lugar. Então, ela orienta toda a Câmara, né? Define o processo nas comissões técnicas e assim por diante. Então, assim, é um poder muito importante, porque ali a gente sabe efetivamente se aquilo que o vereador que foi eleito lá no meu bairro discutiu comigo e está apresentando, se de fato, ao ele apresentar, aquilo vai ser votado ou vai ficar postergando na gaveta, vai para um lado, para o outro e nunca entra em pauta. Então a mesa diretora, falando bem rasgado, ela manipula o que vai ser votado ou não? Manipula. Então um caso desse da vereadora de Ponta Grossa, por exemplo, que teoricamente, segundo a polícia, forjou o seu sequestro para não acontecer a votação da mesa diretora, isso é bem possível. Claro, pode ter acontecido o seguinte: ela estava cotada dentro de um acordo inicial para fazer parte de uma mesa ou votar em alguém, e a outra chapa que estava sendo montada falou, olha, vota aí na gente. Por algum motivo conseguiu aliciá-la, não vou aqui supor o quê, mas ela dizendo que isso poderia ser muito ruim para ela, falou, então suma. Simplesmente se abstenha. É aí que vem essa história toda, ou seja, ela ganhou possivelmente algum favor para romper com o acordo anterior. Isso é muito comum no interior do Brasil. Meu Deus. Mas muito comum, envolvendo uma gama imensa de partidos. E aqui em Belo Horizonte, embora não tenha acontecido exatamente isso, mas houve dentro do bloco hoje governista, porque até então envolvia o PT, agora não, mas dentro do bloco governista aqui em Belo Horizonte, você imagina que houve, primeiro, uma indicação do prefeito e do senador Aécio Neves, para que o presidente da Câmara de Belo Horizonte, que tem esse poder imenso que eu estava acabando de dizer, fosse o até então presidente Léo Burguês. Logo em seguida, os vereadores da Câmara, os seus pares, disseram que não, que a gestão dele tinha sido muito complicada, que foi cheia de turbulências. Escândalos. E aí começa uma série de negociações. Se indica, o senador Aécio Neves indica um vereador do partido dele, Pablito, mas na sequência o prefeito Márcio Lacerda consegue indicar também do PSDB como candidato o pastor Henrique Braga. E o pastor Henrique Braga diz, inclusive eu quero que o PT, embora a oposição, esteja na mesa diretora. Por vários motivos, porque assim ele faz uma composição, se o nome dele era justamente para criar uma tranquilidade,
criar uma paz dentro da Câmara tinha um certo sentido. Tem que ter outras pessoas da oposição. E aí, surpreendentemente, no dia da posse da eleição da mesa diretora, quem ganha? Léo Burguês. Então, veja como que... O que me espanta como cientista político é se o vereador tem que representar a vontade do eleitor e do cidadão, por que a mesa diretora é negociada entre seus pares? Sim. A gente não acaba já logo no primeiro dia rompendo com a Sim. representação? Sim. E começa a ser acordos como esse, que nós vimos em Ponta Grossa, gerando uma situação que vai ser difícil explicar para o eleitor? Não, e a mulher está complicada agora, né? A vereadora vai ser indiciada, inclusive, como a gente leu. Né? Ela, quer dizer, não, e se tiver uma CPI, ela perde o mandato. Perde também. Não, é porque quem tira o mandato de um parlamentar é a sua própria casa de origem, no caso a Câmara. Se agora quem ela tinha se aliado resolver... Ganha a mesa diretora e aí volta aquela... Por que pode ter cassação? Porque ao acharem que ela traiu, se tentarem caçar e caçarem, o mandato dela, aquela vaga de vereador, volta para a coligação que a elegeu. Então Sim. você vê que essa complicado. História em Ponta Grossa vai render muito. Agora você pensa o seguinte, uma coisa que me deixa muito triste, nós somos evangélicos e a gente preza muito pela palavra, o sim, sim, não, não, a verdade, né? E o que me deixa muito triste, por exemplo, eu estava numa posse numa cidade também aqui da Grande BH 2 dias atrás, e lá, no caso, fizeram uma votação em aberto para a população na hora da posse, a votação. Eu achei até interessante, a votação da mesa diretora, foram colocadas 2 chapas como possibilidades, e aí fizeram a votação em aberto, ficou tudo claro, não teve problema algum. Mas eu me lembro que, num dos momentos da posse, os fizeram um juramento de cumprir a Constituição, de zelar pela lei orgânica do município, etc. Mas aí quando você cita uma coisa dessa que você citou, você vê que é o que você disse. A população é que coloca, mas não é a população que faz a gestão disso através do eleito, do indivíduo eleito. Porque é esse jogo de interesse. Aí eu te pergunto, por que é que a política no Brasil, eu sei que você foi chamado aqui para falar sobre a Câmara, mas como cientista político você deve ter essa resposta. Por que é que a política no Brasil, ela tem muitas dificuldades de romper e se manter íntegra e pura, conforme está ali na Constituição? Bom, eu vou começar pelo óbvio, porque os partidos políticos estão divorciados da rua. Eles não estão ligados ao nosso dia a dia. Alguém se lembra no dia a dia, quando você vai na padaria, de lembrar, alguém lá do partido está te defendendo? Você lembra do PROCON, você não lembra do partido te defendendo. Você vai comprar um carro e eles começam a te enrolar, os partidos estão lá. Ou você, vamos pensar não como consumidor, mas você está pensando em fazer uma ação cultural e aí o partido está junto com você. Mesmo que você não seja daquele partido, fala, não, essa ação que eu vi no jornal é muito interessante. Por exemplo, vocês aqui na TV, digamos que não seja evangélico, mas os partidos veem que é um programa sério, ligam e falam assim, olha, eu gostaria de explicar um pouco, contribuir. Os partidos não estão na nossa vida. E por que eles não estão na nossa vida? Porque nós não temos uma cultura democrática no Brasil. Quer dizer, quem entra na política raramente foge disso que eu vou falar. Ele entra já tentando se inserir nesse joguinho. Qual que é o jogo hoje que nós temos? Em primeiro lugar, os municípios, então para a gente começar a entender a Câmara, os municípios hoje não têm recurso. Se quem está nos assistindo der uma olhada nos jornais, no que ocorreu nesses últimos dias, ele vai perceber que todos os prefeitos estão discutindo corte de recursos em políticas sociais, tentar, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, na área da saúde, na área da educação, a lei orgânica exige que 30% do orçamento vá para a educação. O prefeito está querendo diminuir isso para 25%, e há uma disputa judicial em relação a isso. Então, assim, eles estão sem dinheiro. E por que estão sem dinheiro? Porque nos últimos anos o governo federal pegou todo o recurso público, 60% do orçamento público está na mão do governo federal. Sem dinheiro, as prefeituras dependem mais de convênios com os ministérios. E aí o governo federal, e onde o estado tem dinheiro, como São Paulo, os governos estaduais mandam nos prefeitos. Então, nós temos uma situação em que, de fato, os vereadores
E muitos dos prefeitos não conseguem ter força para governar. Eles dependem do deputado federal que faz o caminho até ou estadual, que faz o caminho até o governador, ou que faz o caminho até os ministérios, o governo federal. E isso cria uma situação em que nós estamos sendo manipulados no município. Cria uma politicagem. Ou seja, o vereador, os prefeitos estão muito mais ligados aos governadores, secretários de Estado, ministros e presidente do que o eleitor. Nós estamos cada vez mais longe desse pessoal. Nós temos que inverter isso. Vou dar só uma solução que é possível. Há uma discussão hoje entre entidades cristãs, mas não só cristãs, para se pensar uma reforma política que reaproxime a política da moral das ruas, daquilo que a gente acredita que é certo e errado. E uma das propostas é o veto popular. O que quer dizer isso? O vereador ou os deputados, os senadores votam no parlamento algo sem nos ouvir. Se a gente pegar um percentual de assinaturas, seria possível com essa nova lei, que é uma proposta, não existe ainda, você vetar aquela votação, e aí os deputados, os parlamentares serão obrigados a voltar atrás. Como foi o estímulo da questão da lei da ficha limpa, né? Foi por meio da votação da população que eles foram estimulados. Mas ali não foi veto, ali foi uma proposta. Sim, mas aí, o que é mais a ideia seria mais ou menos essa, né? É vetar, ou seja, lembrar os parlamentares que o poder dele é nosso, do eleitor, e não dele sozinho. Não é dele, é nosso. Agora, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, você falou assim, nós não temos uma cultura democrática. Nós somos uma república democrática, mas culturalmente falando, a gente não sabe o que é isso. Esse é o problema da gente. A população não faz ideia do que é fazer, porque democracia fala do governo do povo, então a população não sabe o que é isso, não sabe nem a etimologia da palavra. Eu não sei se tem uma relação com o fato da obrigatoriedade do voto. A gente, em países em que o voto não é obrigatório, as pessoas às vezes exercem um pouco mais essa democracia, exercem um pouco mais o seu posicionamento como cidadão. Não, é mais ou menos o percentual dos brasileiros... que são obrigados. Não, dos brasileiros que dizem que se não fosse obrigatório votariam. No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, em torno de 50% dos eleitores é que votam, né? Então, assim, não é exatamente isso. O que eu acho que ocorre é que os brasileiros, vendo essa politicagem toda, as negociatas, aliás, lá atrás, quando ele começa a perceber que as campanhas estão muito ricas, e de onde vem esse dinheiro, quando eles começam a perceber que lá atrás a compra de voto, por exemplo, que infelizmente é uma realidade no Brasil e que atinge os mais pobres, aqueles que vendem mesmo o voto porque precisam, né? Às vezes daquele dinheiro, naquele momento de desespero, o que acontece é que o eleitor fala, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Uma perda de credibilidade, na verdade. Isso em política tem um nome muito feio, inclusive, chama-se cinismo. Cinismo é quando, no caso, o eleitor vota numa pessoa, mas sem crédito nenhum, ele não tem confiança nenhuma. Ele faz, é isso que eu acho que você estava tentando dizer, ele faz porque é obrigado, mas se ele não pudesse, ele não votaria, porque ele não quer sujar as mãos com isso. Ou então, pior, o cinismo vai até além. Ele fala, quer saber uma coisa? Esse é o momento... De eu tirar proveito. De eu tirar proveito. Já que eles vão tirar 4 anos, pelo menos nesse momento eu tiro a minha. Um pouquinho, vai ser tão pouco. Saiu uma pesquisa, nós temos uma pesquisa importantíssima, não é tão recente, 2006, feita pelo Ibope, em que se perguntava, você tiraria dinheiro público, ou seja, roubaria, seria corrupto, se fosse governante, para beneficiar alguém da sua família? 75% dos brasileiros falam sim. Meu Deus. Isso que eu estou dizendo que é cultura. Eu não acredito, e eu tenho certeza que vocês não acreditam, que os brasileiros são exatamente assim. Eu acho que tem uma situação anterior. Por não acreditar em nada na política, é que então ele diz, bom, já que todo mundo faz, pelo menos vou ajudar um necessitado, que eu sei que é necessitado mesmo.